frente à cidade de Santarém, pertinho de Alter, que esses dois rios se encontram e proporcionam um espetáculo. Eles correm lado a lado, sem se misturar, por mais de 5 quilômetros. Nós registramos esse encontro e convidamos um biólogo para navegar conosco. Por que essas águas não se misturam? Existe uma diferença marcante em relação à temperatura, à densidade e à quantidade de sedimentos. Então, o rio Amazonas tem uma temperatura um pouco mais fria em relação ao rio Tapajós. A viscosidade e a quantidade de sedimentos do Amazonas também é maior. Isso faz com que você consiga perceber essa barreira. Do alto, esses dois rios parecem um céu com nuvens barrentas. Uma briga de forças. O Tapajós resiste com suas águas esverdeadas, mas aos poucos vai cedendo e acaba sendo invadido pelo rio Amazonas, pelas águas mais escuras e por tudo que elas carregam. Os dois rios estão correndo numa velocidade mais parecida. Aí o rio Amazonas se sobrepõe. Se sobrepõe. E a tendência é que o rio Amazonas entre para dentro do rio Tapajós. E você consegue perceber, então, um encontro das águas de uma maneira diferenciada na época das águas cheias. É tão lindo que deu vontade de mergulhar e sentir na pele a diferença entre essas águas. Aqui do lado do rio Amazonas a gente vê a diferença, a água bem mais marrom. Além da cor, né, que é visível, a temperatura da água do Tapajós ela é um pouco mais quentinha que a do Amazonas, que já é mais fria. Agora a correnteza não tem muita, e o que eu posso dizer é que esse banho está uma delícia. Se a água é tão determinante na paisagem desse lugar, imagina a importância dela para as plantas. O nosso mergulho agora é na vegetação de Alter. A nossa saída foi de madrugada. Estamos em março e lembra que nessa época fica tudo inundado. Além da nossa equipe, havia 2 pesquisadores. Fomos conhecer uma floresta diferente, um paraíso ainda escondido, mas que já começou a atrair turistas do mundo inteiro. Seu Itaguari nasceu aqui e hoje ajuda a preservar essa região. Vem dos passeios na floresta o sustento para a família, filhos e netos que trabalham com ele. Posso entrar? Pode entrar. A gente está entrando agora num lugar que durante 6 meses do ano a gente só consegue chegar assim, de canoa. E é proibido usar qualquer outro tipo de embarcação aqui, porque é uma floresta submersa, a floresta encantada de Alter do Chão. As árvores estão mergulhadas na água, raízes e troncos submersos. Desde 7 anos que eu pescava com meu pai para cá, e depois 71 anos. Tem gente que não acredita, esse passeio já tem uns 5 anos, aqui na Floresta Encantada, e tem dias que a gente passa o dia todo fazendo este passeio aqui. Isso acontece entre fevereiro e julho, quando o nível do rio sobe por causa das chuvas. E não é difícil imaginar por que a floresta ganhou o nome de Encantada. Navegar aqui é como se estivéssemos num conto de fadas. Sabe aqueles filmes que misturam assim fantasia e ficção? A gente parece que está dentro desse cenário. E não é só beleza.
Essa vegetação tem uma resistência que impressiona. Localmente a gente chama essa floresta alagada de igapó. Essa água aqui, como a gente pode ver, a gente enxerga o nosso pé aqui, né? Ela é uma água bem transparente. Ela é pobre em sedimentos, né? Por isso que ela é mais clara. Por isso que ela tem essa transparência, exatamente. Os igapós são formados em áreas mais baixas da bacia amazônica. As águas que vêm dos rios, córregos ou igarapés são barradas pela força do rio Tapajós e formam lagos, os chamados lagos amazônicos. Os lagos aqui, eles são abertos, né? Então eles estão conectados com os rios. A água que está saindo daqui, ela tem uma velocidade muito menor que a força do rio Tapajós. E isso bloqueia a saída da água do lago. E aí essa água para... Fica represada. E fica bem mais lenta, como a gente pode ver aqui. Aí né? forma um lago. Forma um lago. Essas áreas úmidas ocupam hoje cerca de 30% de toda a bacia amazônica. Uma natureza selvagem e interligada, que atraiu Amanda, bióloga especializada em águas, e o marido botânico. Ele de Brasília, ela do Paraná. O que me fascina aqui nesse local é que visivelmente a gente percebe, né, essa relação íntima da água com a floresta, com as espécies, né, de plantas. Então, tudo que acontece com essas plantas está relacionado com a água. É o ciclo natural da vida. O rio enche, elas liberam as flores, aí elas vão receber os polinizadores, né, insetos, aves, e aí elas vão liberar os frutos maduros na época certa dele cair e boiar na água, porque se ele cair na seca, ele não vai conseguir germinar perfeitamente. Então, é uma relação muito íntima, sabe, que se construiu ao longo de muitos milhares de anos, mas que é determinado pela água. Nessa região já foram catalogadas mais de 200 espécies de plantas, algumas com mais de 1000 anos. Adaptação é a palavra-chave nessa floresta submersa. Essas árvores aqui, elas se acostumaram, se adaptaram a viver assim, debaixo d'água. Isso, exatamente. Elas são adaptadas a viver uma boa parte do ano com suas raízes embaixo da água. E as plantas, como a gente, precisam respirar. Então, dentro da água tem menos ar. Então, elas têm todas essas adaptações para lidar com um ambiente com menos oxigênio e poderem exercer a sua vida normalmente, porque não é fácil. Elas deram um jeito. Cada uma tem o seu jeito de conseguir viver nesse sistema. De respirar embaixo d'água. De respirar embaixo d'água. São árvores que respiram embaixo d'água. São, com certeza elas são. São sobreviventes. Conseguiram o que poucas espécies suportariam. Metade do ano debaixo d'água, a outra fora dela. Mas é impressionante como esse lugar secou. A gente, da primeira vez, passou aqui de barco. A gente só via as copas das árvores. E agora, seco, totalmente seco. A dinâmica das florestas alagáveis, ela é muito grande. Então, você imagina, todas essas plantas, elas estão anualmente perdendo e ganhando muita água, perdendo e ganhando muita água. Então, elas precisam ser tolerantes a uma época seca, bem quente, e a uma época com uma grande disponibilidade de água e também, ao mesmo tempo, com pouco oxigênio. Então, elas são realmente, em termos biológicos, são muito resistentes. Heróis da resistência, né?